Porque eu não acreditava nesse mundo da internet. Do digital. Eu achava que isso era tudo besteira. Ah, mentira, Babu. Claro que eu ficava revoltado porque que tiraram as teclas do telefone. Raciocínio de empreendedor que quer crescer. Realmente não tem dinheiro no mundo que me faça fazer uma publicidade para uma empresa racista. Você já imaginou o impacto na geração de emprego que você está causando na vida dessas pessoas? O líder, ele só é líder quando ele forma novos líderes. Essa é a ideia que eu tenho. Mas eu vou te dizer, são só os malucos que fazem história no mundo. Meu Deus do céu, que loucura. Apresentador, produtor, ator, homem de negócio, pai de 3 filhos. Na verdade, pai de 3 filhos não, né? O paizão do Brasil, né? Eu tô aqui com Babu Santana. Tamo aí. Alguns filhos. Alguns filhos, né, Babu? Babu, que prazer estar aqui. Obrigada, viu? Ô, meu prazer todo meu. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você falou assim, eu comecei a fazer conta. Não é? Às vezes a gente fica olhando pro currículo, né? Olha pra nossa carreira, a gente pensa assim, caramba, né? Eu já cheguei até aqui, não é isso? É, muito, muito legal. Eu fico muito emocionado. Porque a minha carreira tudo começou num sonho. E parecia ser tão distante, sabe? E aí quando você começa a ganhar corpo, quando começa a ganhar presença no mercado, quando você começa a ter retorno financeiro, parece tudo mágico. E ainda mais comigo se deu de uma forma, de uma hora para outra, assim, né? Graças a Deus foi na maturidade, né? Você acha que se fosse num momento imaturo, como é que você estaria lidando com isso hoje? Eu já tava cheio de dívida. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que você teria torrado o teu dinheiro todo? Todinho, mas sem dó. Sem dó nem piedade. Eu já torrei um monte. Imagina eu velho. Imagina eu mais novo, não. Eu mais novo eu já estaria já em sérios apuros, com certeza. Hoje a maturidade vai te dando mais tranquilidade. Embora eu seja um garoto de cabeça, né? Porque eu lembro que assim que eu saí lá do BBB, eu comecei a realizar sonhos, sabe? Umas coisas assim boba. Eu sempre quis ter uma bateria vermelha. Veio na todos minha aqueles sala. sonhos na sua cabeça que você, lá da infância, que você imaginava. Eu comprei uma bateria, cara. Plena pandemia, a gente ligou pra um cara que tava com a loja fechada. E ele, queria vender, né? Ele tava vendendo nada, tá tudo fechado. E é uma operação pra comprar a bateria. Eu comprei a bateria. Teve várias coisas que a gente... Pequenas coisas. Eu queria ter uma geladeira de 2 portas. Sacou? 2 portas. E que saísse um negocinho de gelo, eu tô imaginando. Eu lembro com as coisas que eu fui adquirindo assim. E eu queria fazer filme, aí eu comecei a fazer meus filmes dentro da minha sala, trouxe minha equipe pra dentro da minha casa. Mas aí você começou a fazer tudo ao mesmo tempo? A pandemia, na pandemia foi assim, né? A gente começou. E era uma coisa meio. No começo era meio amadora, né? E às vezes até de questões de estudo mesmo. Eu tenho um selo agora, né? A Paizão Records. Ela foi uma brincadeira mesmo, assim, a gente foi um estudo. Eu chamei o Lacerda, eu queria introduzir o trap na minha banda. Eu tenho uma banda também. E aí a gente montou um estúdiozinho em casa, aí de repente com a flexibilização começou a colar uma galera. E a gente começou a fazer música, e de repente... Isso tudo na pandemia? Isso tudo ali na questão, tava mais leve, tava mais suave. Pós-Big Brother, pandemia. E a gente começou a empreender ali uma energia artística, em primeiro lugar, e depois a gente começou a ver, tá ficando legal, como é que a gente vai começar a fazer dinheiro com isso? A gente foi virando um estudo que hoje a gente já está até agitando o nosso primeiro show. Boa, isso é um bom ponto. Quero falar de vendas. Eu sei que você já teve algumas experiências com vendas, mas assim, me conta como tudo começou. Qual foi a tua primeira experiência com vendas ou com negócio? Assim, eu como pessoa física, eu trabalhei numa livraria, foi meu primeiro emprego. Uma livraria? Eu trabalhei numa livraria. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E aí eu lembro que eu era auxiliar de serviços gerais, só que eu já estudava teatro e tinha uma parte inteira de teatro na livraria. Uau. Eu lembro que eu ganhava muito esporro, assim, a minha Mas mãe... por que você ficava lendo os livros? Imagina... Eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Você imagina, eu entrei lá na época que foi lançado o livro do Sebastião Salgado. Sim, fotógrafo, Era maravilhoso. caro pra caramba, sabe? Aquele da África, aquele mais famoso dele. Sei. Tinha acabado de ser lançado.
E eu falei, cara, que tinha uma pilha dele na minha frente, sabe? Ele era caro. Aí você tomava um monte de esporro porque você ficava vendo os É, livros. eu corria, só que é o seguinte, eu me justificando, eu fazia primeiro o meu trabalho. Mas na loja tinha muita pessoa de, assim, eu lembro que era uma loja que tinha muita gente mais velha, Tá. sabe? Então a galera, tipo, levava 2 horas pra limpar a loja, eu limpava a loja em meia hora. E a gerente não estava acostumado com aquilo. Aí quando ela foi perceber, não, rapaz, realmente ele limpa essa parada aqui em meia hora. E eu ficava ali lendo, lembro que eu li as obras completas todas de Nelson Rodrigues, que eu era Uau. louco. Mas você vendia também. Depois de um tempo de loja, eu comecei a vender. E você se achava um bom vendedor? Você se acha um bom vendedor? Daquela questão ali, eu me acho, sabe por que me destacava na livraria? Que as pessoas vendiam na tática ali, na lábia. Eu vendia porque eu ficava lendo prefácio. Então eu sabia o perfil do E cara. faz toda a diferença, né? Nossa, se tem um lugar que eu gostei de trabalhar vendendo, foi Foi na nessa livraria. E você teve outras experiências como vendedor? Eu trabalhei muito, eu trabalhava final de semana na barraca de praia do meu amigo, Ah, sim, barraca que- de que praia. é- Isso aí, isso aí. que era, ele é padrinho da minha filha mais velha. A gente trabalhava, a coisa mais próxima de venda que a gente fez foi isso. Mas muito cedo eu comecei a fazer teatro. Muito cedo eu comecei a tentar viver Do teatro. de teatro, da atuação, né? E dentro dessa pesquisa, muitas portas se abriram. Eu lembro que eu comecei a fazer um curso de cinema no Nós do Morro, que era ministrado pela Rosane Schwartzman e pelo Vinícius Reis. Que é um ícone, né? É, Nós do Morro é um ícone, né? hoje a gente está até gravando nosso primeiro longa com Ah, a é? Luciana. Os primeiros longas-metragens, né? Tem o da Luciana Bezerra, né? Festa de Léo. E você já tá fazendo pela Paisão Records? Não. Aí é Não, Nós não, do isso Morro? aí é Nós do Morro. Tá. Eu tô te falando que eu sempre tentei correr atrás. Nisso que eu corri atrás, aí a gente cabe dentro do Nós do Morro, fazendo aula de voz, fazendo aula de percussão, né? E aí foi tudo isso que foi contribuindo, que eu fizesse o Tim Maia. Aí do Tim Maia, eu lembro que eu fiquei enlouquecido, aquela coisa da minha presença com a banda. Eu comecei a me identificar muito e trouxe essa coisa pra minha vida. Até chegar na Paisão Record, que foi eu estudando para mudar minha música. Eu já era um entusiasta do rap, né? Aí quando eu fui ver esse desdobramento do rap, que é o trap, né? O trap, boom Isso que eu bap. queria saber, o trap, porque eu sou millennial, né? Eu sou da época da Furacão 2000, Somos. do Claudinho Bochecha, Nosso Isso. Sonho Não Vai Terminar. Você sabe que eu gravei com o Marcinho. Mentira, eu ia falar do MC. Nossa, Tá vendo? Uma coisa que é bomba de Gente, debater. Você isso sabe aí. que ele perguntou quanto eu cobrava pra ele cantar comigo. Ué, e aí, você não deu preço? tem preço isso? Não, desculpa. Tem Mas será preço. que eu posso ser sua empresária, então? Não tem preço. Cantar com o Marcinho Imagina, é não verdade, tem é preço. verdade. E sabe o que eu cobrei verdade. dele? Eu falei, eu cobrei a presença dele na minha casa pra ele comer um churrasco. Ó. Tem que vir aqui na minha casa comer um churrasco. Não, pra mim, cara, imagina, o Marcinho. É um ícone. Eu falei assim, cara, a mesma coisa de você pedir pra minha avó cantar com o Roberto Carlos. É isso. Mas eu gosto de Roberto Carlos também. Você gosta de Roberto Carlos? Não, mas eu acho que o Marcinho é o nosso Roberto Carlos. É verdade. É o cara da palavra do amor, do afeto. É. Dentro daquela linha do funk, que era sempre. É. Como o cara criou destaque, né? É. Pra mim é uma coisa que não tinha preço. Cantar com o Marcinho, Não tem, é verdade. pra mim não tem É preço. verdade. Porque qualquer dinheiro que fosse me dar não ia suprir o prazer que foi. É. Tá no estúdio. Eu fiquei nervoso. Imagina. Eu imagino, porque é a questão do fã do ídolo. Eu tenho isso muito quando eu vejo um empresário ou às vezes um investidor famoso lá de fora. Assim, eu fico nervosa, porque ali eu tô diante do meu ídolo, né? Você imagina. Mas a Paisão Record começou a me fazer pensar como empreendedor, porque é o seguinte, nós temos gastos, né? Bom ponto. Quando eu montei o home studio pra gente, a gente saiu comprando logo tudo, época de pandemia, né? Você fez conta? Fiz algumas contas. Assim, eu lembro que o home studio, a gente gastou ali em torno de uns 10 mil reais, né? E aí eu falei, opa, galera, esse estudo aí tá caro. Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente está falando de coisas que hoje em dia, né, você vê assim, os streams, um cara que vai bem nos streams, ele é bem remunerado, né? E aí como é feita essa remuneração? Aí a Paisão Record a gente foi aprofundando a nossa pesquisa. Aí, cara, imagina, eu e o Hugo, que hoje lá me ajuda a fazer essa parte,
a gente não tinha a menor ideia. A gente era de uma época de que a gente estava procurando gravadora. Qual é a gravadora que a gente procura? Entendi. Aí a galera, não, vocês estão loucos. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, tô doido pra fazer um CD. Eu falei, Babu, não se faz mais CD. Aí eu falei, mas eu vou fazer. Não, isso não interessa, eu vou fazer. Por uma honra moral, você ia fazer. Um sonho, É, né? isso. Mas enfim, aí o pessoal, a gente começou a pesquisar como é que é isso dos streams, né? Como é que você, como é que se divide os royalties das músicas. Hoje ficou um pouco mais fácil, né? Então, isso que eu precisava entender. Então, hoje a Paisão Records, ela é um híbrido, é uma gravadora, é uma produtora. Eu chamo, é um selo, É um e, selo. eu prefiro chamar ele de um coletivo. Coletivo. Porque eu também Muito vi que para mim, enquanto artista, valia muito mais a pena, por exemplo, quando a gente vai fazer uma música, aí nós tem um produtor musical e 2 pessoas cantando comigo. Tá, Nós somos 4. tá. Então nós dividimos esse royalty em 5, né? E 5 partes iguais. Os 4 dos artistas e a parte da Paisão, Tá claro. que ela não, mas não visa lucro. Até quando a gente tiver com caixinha ali, a gente vai só melhorar nosso equipamento, né? A gente vai contratar mais alguém para trabalhar na questão burocrática. Entendi. Então aquilo ali a Paisão Records, o lucro que a gente vai obter vai ser do nosso próprio esforço, né? A gente estava vendo, a gente tem umas 20 músicas lançadas, Uhum. né? Então já tem artista nosso que tá lá em 12 faixas Entendi. que foi lançada. Então a monetização dele vai vir da participação dele. E a gente tem um fundo de caixa. Eu costumo dizer que é quase uma cooperativa, porque a gente tem muita collab. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acabou de falar o seguinte, Camila, o dinheiro que a gente tem eu vou dizer tecnicamente falando, a gente fala de fluxo de caixa disponível. O dinheiro que você tem de caixa lá, você acaba reutilizando no negócio, é isso? Sim, é o que eu falei, é o nosso projeto. Porque teve um principal investidor que fui eu. Eu investi Tá. em toda a estrutura que a gente tem hoje, né? Tá. Hoje a gente tem um estúdio, nós temos um equipamento de captação de áudio Tá. de alta qualidade. Né? A gente tem um escritório que cadastra e legaliza toda a questão financeira e burocrática da letra. É esse o investimento que foi feito por mim. Tá. Tudo tem nota, tudo é registrado, a gente tem um número lá. E a gente agora, com esse primeiro show que a gente vai fazer, a gente acredita que a gente vai conseguir movimentar esse fundo. Isso. Né? E eu acho que em algum momento você vai imaginar que você vai querer ter lucro disso, né? Ah, sim, claro. E isso e o que eu fico mais feliz é que está bem dividido. Assim, a gente não... vamos fazer uma collab? Vamos. Então, é o seguinte, tem 50 pessoas, esse produto vai ser dividido entre as 50 pessoas. Fica todo mundo feliz. E a gente faz de tudo, a gente bota os 50 como autores, como não sei o quê, sei o quê, sei o quê. E a gente tem a nossa parte como produtor fonográfico, né? Então fica 50-50 para todo mundo. E quando você começou a empreender, foi por uma questão de necessidade, desejo ou os dois? Necessidade é aquela coisa assim, e o Brasil tem muita necessidade assim, eu preciso empreender, preciso abrir um negócio para sobreviver. Não, na verdade, a gente, como que eu te falei, é muito difícil explicar essa questão sendo artista, né? Pra mim, cara, eu queria só fazer uma música boa, mas a gente tem que pagar as contas, né? É isso aí. Então, se a música tá boa, se tem alguém que vai consumir, então a gente canaliza e vê se isso aqui... Porque eu até falo pra eles, quando eu lanço uma música, cara, eu lancei uma música, eu como artista, eu sinceramente eu não quero nem saber quantos views deu. Se eu achei que aquela obra tá digna de ser lançada, é porque eu tô artisticamente satisfeito com o que eu fiz, com o que eu executei. Se alguém vai gostar, isso é uma outra parada. É uma coisa, é uma paixão, uma coisa visceral, né? Eu não tô nem aí se eu posso fazer uma música e ninguém gostar. Se eu gostei... Eu até falei assim, vai ser difícil alguém não gostar, porque passa pelo nosso crivo. A gente é muito exigente com o que a gente faz, né? Com certeza alguém vai agradar. E se eu agradei uma única pessoa, se ela foi agente transformadora em uma única pessoa, para mim já valeu, já tá não satisfeito. tem preço. Agora, claro, a gente pega e a gente começou a testar mesmo, a testar o mercado. E a gente, por exemplo, a gente investiu na gente enquanto artista, mas a gente não botou R$1 de divulgação.
Para dizer que a gente não botou nenhum real de divulgação, tem a minha assessoria de imprensa. Tá. Nas músicas que eu estou envolvido, a gente tem ali, mas é uma que eu pago já para mim. Mas foi né? tudo orgânico? Tudo orgânico. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de visualizações Uau! No Spotify, ok. essas coisas. Mas do de todas, né? Ou só de uma específica? De todas. Tem uma que eu lembro que a gente tem o Ramaciotti, que ele tem uma música que ele fala assim que vai fazer 1 milhão. Aí eu falei pra ele, sei lá, daqui a 2, 3 anos a gente trabalhando muito, quem sabe? E a gente, em 1 ano de selo, a gente conseguiu bater 1 milhão com a música. Uau! Que é com a Cabelinho de Trança, a gente bateu 1 milhão. Então, no fim, acabou sendo Foi quase uma coisa... Foi uma premonição. Uma premonição. Agora, como é que você está vendo? Assim, você é um empreendedor, você está empreendendo, vamos dizer assim, na música, né? Um coletivo. Tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo na marra. Como é que a gente fala? Apreendendo, né? Que é a mistura de aprender com empreender. Como é que você está vendo hoje o cenário da música, dos streamings, dos podcasts, dos videocasts? Como é que você está vendo isso dentro de um contextão aí, geral? Olha, Isso é promissor? É muito promissor. Eu lembro que tem 2 mundos para mim, antes e depois, né, dessa questão. Porque eu não acreditava nesse mundo da internet. Do digital. Do streaming, não, eu achava que isso era tudo besteira. Eu falei, isso não Você achava que você ia morrer? Porque eu escutei isso muito. Você vai morrer. Na verdade, eu não tinha conhecimento que tinha nascido. Eu tinha 23 mil seguidores no Instagram e achava que, eu falei, meu Deus, como é que eu atendo 23 mil pessoas? Eu achava que tudo, eu sou uma fraude. Aí quando eu saio ali com 6, 7 milhões de seguidores e tudo acontecendo ali, e a gente vendendo a nossa música, produzindo conteúdo, quando eu me pego em casa, assim, eu falo, pô, filha, mas você tá em casa? Aí quando ela vê, a gente tá com a sala toda modificada, cheia de luz, né? Lá em casa o que mais tem é aqueles ring light, né? Aquelas coisas. Sei. Aí você vai produzindo. Eu não acreditava nisso, eu nem sabia que existia. E hoje eu vejo assim com bons olhos. Tem muita coisa que eu trago uma nostalgia, né? Tipo, que é menos romântico e ao mesmo tempo é muito mais democrático, né, cara? Tipo o quê? Tipo, quando que eu ia poder chegar e falar, não, eu tenho um selo musical. Funciona um selo musical, a gente alugou uma casa, tem uma galera trabalhando lá, registrando as músicas, nós temos equipamento e a gente lança o nosso trabalho. Isso é sensacional. Eu lembro quando o Lacerda falou, a gente monta um estúdio aqui. Eu falei, monta um estúdio aqui, moleque, você tá louco, como é que eu vou botar uma mesa de... Não, porque eu tenho que ter 40 canais a mesa. Eu disse, que mesa, paizão? Eu falei, não, a mesa, você não quer montar um estúdio? Aí ele falou, não, cara, é um software, é uma coisa... É um negócio pequenininho. Aí quando ele montou aquilo ali, eu falei, não, é só isso. E a gente faz tudo acontecer a partir daquilo ali. Quando smartphone, você acredita que antes de eu entrar lá no programa, minha filha me obrigou a comprar um smartphone. Ah, mentira, babu. Claro que eu ficava revoltado porque que tiraram as teclas do telefone. Eu não gostava, sério. Eu falei, pô, por que tiraram? Por quê? Meu dedo não cabia, eu não conseguia digitar naquela merda. Não conseguia, é sério. Mas aí você usava o quê? Aquele telefone? Com o teclado. Ela comprou assim, não, pai, pelo amor de Deus. Eu acessava... Foi a Laura? Ou foi a Pinar? Foi a Laura. A Laura é a mais velha. É a mais velha. Eu acessava minhas redes sociais pelo desktop. Então, quer dizer... Isso tem quanto tempo? Você tem o quê? Uns 4 anos. 4 anos, assim, pra mim foi engraçado, mas ao mesmo tempo eu começo, caraca, que legal, que interessante, né? Outra coisa também que meu filho agora, que fica falando muito comigo, é sobre criptomoeda. Criptoativo, isso aí. Aí ele ficava, eu falo, meu irmão, esse bagulho é... Eu fico assim, essa parada é muito estranha, cara, mas como assim? Então, aí, veja, olha só, a gente tá falando de 4 anos, né? Então, foi quase um ponto da virada na sua vida. Você falou, Camila, eu tinha 23 mil seguidores, mas você já era um ator, você já tinha ganhado prêmio. Sim, já tinha toda uma carreira como ator. Né? Mas você achava que você não era... Quando você sai daquilo tudo, sai do Big Brother, você achava que você ainda não era merecedor daquilo tudo? Não, que eu não fui. Na verdade, o digital, né? Eu não dimensionava essa questão a nível Brasil. Eu sempre achei que era uma coisa meio regional, meio Rio de Janeiro.
E teatro, né? Por exemplo, pós-pandemia, teatro também, até agora eu não consegui fazer teatro. Eu já estava uns 3 anos sem fazer. Teve a pandemia, eu já tô. E o teatro é quase uma religião, né? É verdade. É Então, verdade. quer Onde dizer, você consegue ali se expressar de uma forma e tá ali de perto com o público, né? Isso eu escuto muito de artista, né? é muito difícil você ganhar dinheiro com teatro, principalmente quando você não faz parte de uma elite, assim, sabe? É muito difícil Mas você mesmo. fez muito teatro, né? Fiz muito teatro, mas assim, a gente fazia com Nós do Morro, a gente brincava até lá. Hoje eu sou diretor do Nós do Morro também. Ah, é? Então eu falo assim, cara, a gente tinha 25, 27 pessoas no elenco. Era difícil. Pô, haja público, É, haja pelo dinheiro, amor de Deus, patrocínio para é, você conseguir é, dar é, dinheiro suficiente é, para todo mundo. é. Então a gente tava sempre no laço. Eu lembro que assim, eu só fui ganhar um cachê decente com teatro quando eu fui fazer teatro fora do Nós do Morro. Eu comecei a compor elencos de 5 pessoas, um elenco, uma Para dupla. reduzir, obviamente, o patrocínio. Isso que eu ia É, te perguntar. Você acha que a tua experiência na Paisão e hoje você como diretor, a tua experiência como empreendedor na Paisão e hoje você como diretor na Nós do Morro, você acha que tem ajudado? muito, e porque a Paisão Record parte desse negócio. A gente tem um coletivo, tanto é que a gente está montando um show do coletivo. Uau. Né? A gente conseguiu um espaço num grande festival de rap. Aí eu falei assim, não vou sozinho, eu vou levar todo mundo. Aí o pessoal, pô, ó, mas o orçamento é esse, não, mas eu vou levar todo mundo. Porque para mim vai ser um portfólio, vai ser a forma de eu Certo, apresentar sem meus dúvida. artistas. Sem dúvida. E a gente está no ensaio, aí a gente acaba o ensaio do coletivo, eu faço o ensaio do Ramaciotti. Acabou o ensaio, eu faço o ensaio do Lula Cerda, e aí eu vou no final ter um produto coletivo e os shows individuais. E aquilo ali depois você acaba gerando até uns teasers para vender depois. É isso, Sim, mais ou menos. e eu também entendi que não adianta eu querer ficar viajando com esse circo toda hora, ele vai ser bem pontual. Em vez de eu viajar com esse circo que não vai dar para dividir bem para todo mundo, a gente vai fazer pequenos núcleos e vai vender, que a gente vai conseguir vender mais barato os pequenos núcleos e com mais constância, né? Perfeito, muito bom. Essa Raciocínio de empreendedor. Olha, eu saindo aqui do negócio, sabe que eu me empolgo. Raciocínio de empreendedor que quer crescer. Como é que você lida com burocracia e imposto? Uma vez eu vi uma entrevista sua, você fala assim, pagar imposto, quando veio aquele imposto pela primeira vez eu não acreditei. Nossa, foi uma das revoltas. Eu olhei, eu falei assim, eu queria falar, cara, eu também. Foi uma revolta que até então pra mim era. Eu lembro que eu tinha lá o Wesley, mandar um abraço aqui pro Wesley, meu contador. Era tão simples. Nossa, Wesley, um beijo pra você também, viu? Olha, contabilidade, eu vou te dizer, ó, que trabalho, e hein? era tão simples, assim. Geralmente eu fazia, sei lá, 3, 4 trabalhos no ano. E aí eu perturbava o Wesley 3, 4 vezes no ano. Só isso. Aí no final do ano ele vinha assim, ele mesmo de lá já tinha tudo que precisava, só precisava assinar e tal. Fazer teu imposto de renda, tudo certinho. Era muito engraçado. Eu falei assim, uma restituição. Pô, eu falei, que parada é essa, cara? Não, sempre recebeu, mas era uma merreca, né? Agora que veio uma restituição que eu falei, que legal. Mas mesmo assim não compensa. Agora, uma coisa importante. E você vai lá e você tem esse relato todo do imposto. Aí você remete lá à tua época do Vidigal. Você via que isso era devolvido para vocês? Isso te Não. remeteu àquela época, você falou assim, cara, eu tô pagando tanto imposto, mas eu não vi isso para mim. Eu não vi isso sendo feito para mim, para minha comunidade, para minha galera na época. Não. Entende o que eu tô dizendo? Entendo. Na verdade, eu fiquei muito tempo na minha vida sem entender o que era imposto em si. E eu lembro que quando eu vou mais na infância, eu lembro que por morar em favela, eu acho que eu moro na favela porque eu não pago imposto. Então tá tranquilo. Então eu tinha essa loucura. Aí quando eu fui ficando mais velho, eu entendi que eu pagava imposto em tudo que eu consumia. Né? Embutido. Sempre É. e aí quando eu fui entender que eu na favela também pagava imposto. Certeza. Assim, é claro, assim, eu lembro de uma época que teve uma questão tipo, conta de luz tem uma taxa social. Eu lembro uma vez que quando eu me mudei do Vidigal, fui para um conjunto habitacional lá em Triagem, tinha uma taxa menor para gás. Mas você achava que imposto era coisa só para quem era rico, sei lá, alguma Mas coisa. assim, Classe média. assim né? Na verdade, assim, tipo, eu lembro a primeira vez, o primeiro salário da Globo que eu falei assim, caramba, cadê? Eu não vou. Eu falei assim, pai, tem que ver o negócio do PIS, né? Aí ele,
não, meu filho, você não recebe mais PIS, não. Falei, como não? Cara, que eu lembro que era um pouquinho a mais que eu recebia, sabe? Não era tanto assim, mas pelo amor de Deus, É agora que só eu... pela ideia de receber um pouco a mais, você já... Cara, eu fiquei revoltado porque eu não peguei o PIS. E o que é o sonho grande da Paisão Record? Onde é que você se vê daqui a 5 anos com ela? Ah, olha, eu te falo que eu fui lá para trazer a mídia que o negócio precisava. Quero, e acredito muito no trabalho dos meninos. Então, eu acredito, eu espero até brinco com eles. Eu comprei um terreno em Paraty. Ó, já comprou? Eu falei assim, eu pretendo estar Ah, numa casa lá. Comprei já. é. Eu pretendo estar na minha casa. Eu falei que quando eles ficarem ricos, se eles ficarem ricos, que eu não quero nada. Eu quero uma palmeira imperial, que esse negócio é caro pra caramba. Tava querendo fazer um corredor de palmeira imperial. Mas É, da ca- onde vem a Palmeira Imperial? é porque eu quero fazer um corredor. Lá tem uma rampa. Aí eu falei, nossa, imagina se fizesse aqui no Jardim Botânico, uma parada que é assim. Aí o meu paisagista, isso é caro pra caramba, maluco. É Eu falei, não, mesmo. meus meninos vão ficar ricos, cada um vai me dar 3. Aí a gente bota uma lá de baixo até aqui. Eu até brinco com eles. Eu espero, não, mas eu espero que a ideia lá da Paisão foi justamente esse coletivo. Hoje a gente tem os artistas independentes produzindo. Eles não precisam de mim, a gente tem um espaço lá, eles vão lá. Mas você tem uma curadoria, ou seja, você escolhe. Tem uma Quem escolhe curadoria. é você ou a galera lá? É um coletivo. Tá, Eu tenho um espaço de diretor artístico, vai. tá. Assim, a gente tem uma dinâmica dentro do mercado de tecnologia, de startups, que se chama aceleração de negócio. Eu tô imaginando que assim, a Paisão ela é quase como se fosse uma aceleradora também. Isso também, é isso. Hoje você tem, então, a gente chama de governança. Hoje você tem lá a galera toda, teus diretores, time, todo mundo. Tem. E todo mundo trabalha com todo mundo. Por exemplo, o Lacerda, ele faz a maioria dos beats que são produzidos são deles. Tem o N-Beat também. O N-Beat traz assim, pô, ele fala assim, pô, Babu, tem um artista aqui da Bahia, o cara é muito bom. Só que a gente não tá conseguindo lançar. Aí a gente traz o cara da Bahia, bota o cara aqui e E aí, tal. bom ponto. Você usa a tua rede de relacionamento, a tua rede social, que já tá forte pra caramba, você usa pra poder alavancar essa galera? Sim, claro, com certeza. Precisa, né? Minha assessoria de imprensa, ela tem me ajudado muito, né? Porque quando eu faço um trabalho na Globo, por exemplo, a galera a Globo já tem toda a questão de Tem tudo aí, lançamento, já toda a infraestrutura. Quando eu faço um filme, né? A Paisão é uma coisa que está surgindo agora, então o único norte assim de mídia que eles têm lá sou eu. Se bem que eu tô te falando assim, a gente tem os meninos surgindo já, como o Ramaciotti, a gente faz umas collabs, né? A gente fez uma collab, a que a gente fez 1 milhão é uma collab, junto com a Só as Barabas Records, que é uma espécie de Paisão Record, né? Que no caso é uma dupla, e eles saem... Que se une pra E poder... aí eles colaram na gente, já fez já fizemos essa, já fizemos outra, e o CP tá fazendo uma outra faixa da Manu, então... e é muito isso que foi muito legal quando eu chego assim no ramo digital, que essa questão da collab, ela funciona muito. E, Babu, assim, porque assim, não sei se você tá percebendo, assim, você tem uma evolução aí como empreendedor, assim, você falar da collab, você falar, assim, a collab eu tô imaginando que ela também tem um processo de redução de custo, a partir do momento que você tá fazendo com outros Sim, parceiros, você faz um rateio de custo. sim, mas a gente tomou muito na cabeça, né? No começo eu peguei essa galera toda e queria produzir tudo. Aí daqui a pouco eu falei, não, se eu continuar fazendo isso, Você com a vai minha grana quebrar. vou quebrar. Aí eu comecei a falar, não, galera, vamos embora, vamos procurar pessoas aí para colaborar. Aí Perfeito. a gente vai surgindo. Agora, por exemplo, publicidade. Hum. O que é critério? O que são, por exemplo, os 3 critérios para você aceitar uma campanha publicitária, por exemplo? O cachê, né, é muito importante. A empresa, né, ser uma empresa Você é bacana. idônea, você Ser checa isso idônea, tudo, o teu time checa. O time já chega. É. Eu sou lá da Mais e o pessoal já fala assim. E quando passa, eu falo, não, mas vem cá, não tinha isso aqui. Eu realmente não tenho dinheiro no mundo que me faça fazer uma publicidade para uma empresa racista, por exemplo. Sabe? Às vezes a gente tem casos e quando a gente pesquisa bem, né, como é que é
a onda daquela empresa. E também se é um produto de... Eu, no começo que eu saí lá do BBB, eu tive um produto que chegou até a mim que não era maneiro, sabe? Que não tinha... Tipo o quê? Não tinha, você acha que não tinha nada a ver contigo? A promoção era uma promoção que o pessoal... o cara não cumpria com o que ele prometia na propaganda, sacou? Você sabe que eu recebo muito contrato também, né? Mas assim, se não tiver fit, se não tiver com as coisas que eu faço, ou falar de inovação, ou de empreendedorismo... Outro dia chegou para fazer uma campanha de biquíni, eu falei, gente, eu não sou a pessoa mais adequada para poder fazer uma campanha de biquíni, né? Por favor, né? Não, mas a gente vai colocar negócio aqui. Eu falei, não, mas eu não vou ser a pessoa. Nesse caso, para mim, como eu sou ator, pra você então é aí qualquer coisa eu encaro um personagem, isso aí. Agora, assim, tem que ser idônea, tem que ter um bom cachê e claro, se a coisa tem mais a ver comigo, por exemplo, eu fiz muito de cozinha. Eu amo. Porque você era o grande paizão, o grande cozinheiro lá. E a grande desculpa que eu preciso para parar minha vida e fazer uma comida. Né? Ver um produto de comida. Mas eles querem que você cozinhe. Ah, sério? Ai, você até abaixa o cachê, chato, né? Às vezes eu falo, não, mas o cachê não é aquele que a gente tá cobrando. Eu falei, vai, quebra o galho da galera aí. E, Babu, assim, ó, eu tô imaginando o que você acha que mudou na tua... Eu acho que eu não quero dizer nem só na sua imagem, mas na sua essência depois do Big Brother. Olha, na minha essência não mudou muita coisa não, sabe? Porque eu sempre fui... Todo mundo me classificou como maluco. Eu sempre fui meio maluco. Por isso que, de repente, eu tinha uns projetos muito audaciosos, sabe? Por exemplo, eu fazia uma novela e agora eu vou fazer uma peça, vou montar uma peça. E eu não queria saber. Eu não tinha dinheiro. Eu pegava e empreendia na peça. Ou então, coisas pessoais. Eu queria ter um carro. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, eu não podia comprar. Eu não tinha... Quantos anos você tinha? Não, eu comprei carro já velho. Já tinha uns 30 e poucos já. Sabe? Mas eu não tinha garagem. Onde que eu ia parar o carro? Parei o carro na rua. O que eu gastei de consertando amassado naquele carro, eu já tinha comprado outro. Mas você queria ter. Eu me desfiz dele porque ele tava assim, ele ficou parado num lugar que encheu, aí ele ficou todo ruim. Eu tive que vender ele como quase uma sucata, sabe? Eu não podia comprar aquele carro, mas eu ia pra cima. Você falou que você sempre foi considerado um grande maluco, mas eu vou te dizer, são só os malucos que fazem história no mundo. Muitas pessoas investiram em mim, né? Em algum momento. Como você diz, investir? Enquanto artista, minha mãe, sim, né? Meus tios. Mas não necessariamente investir grana, investir às vezes você diz o quê? Grana também. Grana também, assim, tipo, eu tenho um grande amigo na arte que é o Caio Blá, cara. Esse cara sempre me salvou, sabe? De uma forma que ele é quase um pai, sabe? Ele sempre me salvou, ele sempre acreditou. Ele foi um dos caras que mais... Eu lembro que eu trabalhava para ele, tava ganhando grana, é o que tava possibilitando eu dar uma vida bacana para meus filhos. E eu falei assim para ele, pô, Caio, pintou um lance aí de eu fazer um teste. E ele na hora me liberou. Ele me liberou na hora e eu passei para os 3 filmes que me lançaram. Ajudou financeiramente? Assim, claro, porque, por exemplo, na época assim, ele não me descontou nada, ele me pagou um mês todo completo. Entendi. Ele foi quase um anjo, gente. Foi quase igual uma investidora anjo aqui que eu, entendeu? Foi pra sua vida. Nossa, e ele fazia o anjo que caiu do céu na época. Ele era literalmente um anjo. Então, quer dizer, quando eu tive possibilidade de eu investir, eu lembro que o rapaz que faz, o meu amigo que faz o paisagismo na minha casa, o João, ele também é ator. E eu lembro que eu falava assim, eu estava sempre tentando montar uma peça. Eu tava sempre tentando montar um sarau, só que ninguém me dava credibilidade, não conseguia, né? E aí, quando eu comecei a ter essa grana, eu falei, João, se liga, eu comprei umas câmeras, mano. Aí ele, sério? Comprei, maluco. Aí comprei uma bateria, mano. Ele é mesmo? Cara, comprei, bro. Vamos fazer uma parada. E aí eu chamo ele, a mulher dele também faz iluminação. Aí ela falou assim, mas Babuga, aluga. Ela, que isso, Babu? Não, aluga. É isso, mas aluga. você queria comprar isso? Não comprar, assim, como, por exemplo, eu queria fazer um sarau. E eu fiz um sarau. Só que fazer isso na pandemia, cara... Pô, corajoso. Era muita loucura, porque só podia ser eles.
Então era Entendi. eu e eles e a equipe que tava lá morando comigo. Então, quer dizer, eu separei essa grana, né, pra não mexer na minha vida pessoal e dos meus filhos. Perfeito. E aí e comprei meu terreno e depois eu quis fazer o que eu sempre quis e que eu não conseguia fazer. E tudo isso começou a gerar um resultado. Hoje eu tenho um monte de gente da minha equipe, o Plínio, por exemplo, que é o cara que edita para mim. O Plínio está fazendo a pequena empresa dele, ele já emprega uma pessoa. Você já está formando novos O empreendedores. Plínio já emprega uma pessoa, eu fiquei felizão com aquilo. E eu lembro que assim, eu não queria comprar um drone, mas como ele trabalha com imagem, sei o quê, ele precisava de um drone. E aí eu lembro que eu falei assim, caramba, cara. Aí eu falei, vamos comprar junto. Aí eu lembro que ele falou, aí a gente começou a fazer escambo. Eu falei assim, não, então faz o seguinte, você vai fazer isso, aquilo, e o drone é seu, sabe? E aí ele já tá girando de grana com drone. E isso é tão importante, Babu, porque veja, né? O líder, ele só é líder quando ele forma novos líderes. Então, sem dúvida nenhuma, esse seu trabalho com o Plínio e provavelmente com outros, né? Não só de gerar... Você já imaginou o impacto, na verdade, na geração de emprego que você está causando na vida dessas pessoas? Você imagina isso ou é uma coisa que isso ainda nem... Não, isso é uma coisa que era importante para mim, porque essas pessoas me abraçaram no momento que eu não tinha nada. É importante, sabe? Você tem essa sensação Eu lembro que o Plínio é um cara que eu chamei porque eu tava para entrar lá no programa e eu não tinha, literalmente eu não tinha R$1. A gente foi fazer a participação num programa que eu precisava de uma pessoa para captar ali, para fazer um portfólio. O Plínio foi lá só por 2 goles de cerveja. O Hugo, que é meu amigo, eu lembro que se não fosse eu sou fumante, né? Eu não tinha eu sabia que eu ia participar do Big Brother, eu não tinha um cigarro para fumar. Para lidar com aquela situação naquele momento. O Hugo foi lá dividir o cigarro dele comigo, sabe? Eu lembro que ele chegou Isso tem valor, né? Ele chegou com massa de cigarro e 4 cervejas. Ele, comprei só 4 cervejas que eu tinha só isso. Então, isso é muito bom, poder gerar emprego para essa galera que sempre fechou comigo. Isso aí. Começar a ver essa galera crescendo, né? Isso é muito importante. Eu tô imaginando assim, que você é referência dessa galera. Quem hoje para você são as referências de produção, de gestão de negócios ligados a essa área? Olha, eu sou fã incondicional do Lázaro Ramos. Lázaro. O Lazinho, cara, eu sou muito, muito, muito fã. Ele é fera, né? Ele é fera demais. Eu acho que mais em tudo, cara. Acho que como ator, como produtor, como diretor, como postura posicionamento, artística, como posicionamento social, sabe? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Você acha que ele é a maior referência? É uma das maiores referências que eu tenho. E nós do Morro também, né? E claro, assim, eu tenho uma coisa o Gucci é um cara que eu tenho muita referência, a quem eu quero muito ainda agora nesse novo cargo dentro do grupo, a quem eu quero muito dar alegria. Dentro do grupo Paizão? Não, dentro do grupo Nós do Morro. Nós do Morro. A Paizão Record é um delírio meu. Nossa, né, agora, que tem uma galera lá. E o coletivo, que eu falo pra eles assim, é porque quando eu olhei pra trás, quando eu comecei a montar a Paizão, quando eu olhei pro lado, eu olhei o Nós do Morro, e eu falei, caraca, mané, tem que, sabe quando o seu amigo... Tá alguém empurrando o carro do seu amigo assim? Eu falei, vou lá empurrar o carro também. Vai ajudar também. Vou ajudar também. Na verdade, essa é a ideia que eu tenho de empreendedorismo. É tipo, alguém abriu a janela e me deu a oportunidade. Eu não quero deixar essa janela fechar. Mas você não vai deixar... Não, você não vai deixar porque eu não vou permitir. Segundo, assim, você já é um empreendedor. Porque empreendedorismo, assim, é claro, assim, tem a questão de abertura de negócio, sim. Mas empreendedorismo é um estilo de vida. Sim. Cara, você já parou para pensar? Quer dizer, eu imagino assim, é porque a gente não vive com isso o dia inteiro, né? Nem no automático na nossa vida, mas tudo que você teve que superar, todas as variáveis da sua vida, tudo que você teve que entubar, porque vamos combinar, né, gente? Outro dia eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, empreender é maravilhoso. Mas qual é o principal segredo? Aprender a engolir sapo. Nossa, demais. Opa! Demais. Nossa. Pra você poder chegar até aqui e hoje ter a Paizão Records. Entende? Bom, então, gente, ó. O Babu falou que ele acha que ele tá num caminho para ser um bom vendedor. Então agora, gente, chegou o teste
que é você vende o inventável. Aí, Babu Santana, você sabe que eu sou investidora, Sim. eu sou empreendedora. Você vai ter 30 segundos, 30 segundos, tá? Não adianta rir, tá? Vai aparecer para você o que você vai ter que vender, tá? Babu Santana, como que você venderia exatamente esse guarda-chuva para sapato? Só mostrando a foto. Isso é genial. Você disse que mora aqui na Barra da Tijuca, né? Eu sei que você não anda grande trechos assim, expostas. Isso. Né? Que a gente tem aqui um esquema bacana. Mora na Barra bacana, né? Muito, muito. É muito bom porque você tem essa praticidade. Mas tem aquele lugarzinho ali, aquele vãozinho entre o carro e a loja. Ah, verdade. Não, isso aí é fundamental para quem vai lá na Barra da Tijuca, por exemplo, Barra Shopping. Você botou o seu escarpão branco, tá ali. Eu só mostraria a foto para você. Seu escarpão branco protegido e você de primeira, né? Isso aí. Toda limpinha, Isso toda aí. organizadinha dentro do shopping. Todo mundo com a perna ali, toda melecada. Muito Imagina, eu duvido. É só mostrar essa foto na frente. Se eu for para frente do Barra Shopping, eu vendo isso aí. Pode me dar mil Vê que eu lá, hein, vendo. que eu vou te botar lá na Pode frente. comprar. Olha que eu vou te botar lá na frente do Pô, shopping. se não for no carnaval, então, me dá 2.000. Isso porque ele fala que ele não é um bom vendedor. Vocês já imaginaram só o seguinte, ó. Você, mulher, que comprou aquele escarpão, gastou aquela grana do mês que você não tinha, e aí... Imagina se você camurça. Imagina se você camurça. Exatamente. Não, pelo amor Você de Deus. comprou aquele sapato de camurça que vai ficar todo manchado, e a gente agora aqui, eu e meu sócio, Babu Santana, a gente criou aqui uma solução para você, que nada mais é do que você proteger o seu sapato de camurça para fazer que ele tenha muito mais tempo de uso, que nada mais é do que o guarda-chuva para sapato. E na compra É de isso? 2, você leva um guarda-chuva combinando com os dois no pé. Olha que perfeito, viu? Gente, palmas, né? Arrasou, né? Ele ainda fez uma venda casada. Venda casada, tá? Venda combo. Agora nós vamos pro segundo, tá? O segundo nada mais é do que um grill para escapamento. Desculpa que eu vou rir falando. Gente, é um grill para escapamento de carro. Gente, pensa na situação. Pensa na situação. Você está indo aqui Rio-São Paulo. Aí você quebrou ali na Serra das Araras. Tá naquele rango, não chegou perto da parada dali que você faz a sua refeição. Você levou um hamburguinho dentro de uma maletinha ali, térmica. Você colocou isso ali no cano de descarga, fez um hambúrguer, você fica ali tranquilo esperando o socorro. Eu acho totalmente pertinente o brasileiro ter isso no carro. Perfeito. Junto ali do macaco, do triângulo. Olha, é um hambúrguer aquilo, né? Deve ser uma coisa. Já sai defumado. Se você sair com alguma. Se você estiver viajando com alguém que você não queria estar, né? Mas teve aquele. Você pode dar 2 para ele. Ainda botar aquele molhinho de pimenta, o que você acha? Por favor, né? Não é isso? Não, mas eu acho necessário. Imagina, você perdido, você parado na estrada, e aí você quer esquentar Morrendo um de hambúrguer. fome e Morrendo não tem de lugar. fome. Indo acampar. É Né? Um isso. bacon. Tudo isso defumado. Aí você pode escolher a variação da defumação. Se você vai querer etanol, diesel ou Muito bom, gente. Muito Não, bom. mas viu? Cara, olha que eu vendedor, venderia tá vendo? pra fazer piada, É sabe? isso Pra fazer aí, piada. mas é isso aí. Babu, agora a gente vai entrar em arte e cultura, tua praia mais ainda. Você tem vontade cada vez mais de escrever, de produzir teus próprios projetos? Sim, você sabe que mesmo assim que eu saí do programa, teve um boom lá do mercado publicitário, mas assim, quando vai vindo outras edições, você vai tendo outras personagens, né? E se manter na estrutura é difícil. Ainda hoje, mesmo pós-programa, é difícil você estar inserido nas principais novelas, nos principais filmes ou projetos culturais. Então, por isso que hoje eu jogo nas ondas. As pessoas, mas você faz o que eu falei, eu faço tudo como eu Faz sempre tudo. fiz. Hoje eu ainda tenho um privilégio, antigamente, quando eu ia subir no palco, até o palco eu montava. Hoje eu tenho o privilégio de ter alguém lá. ter alguém lá, de poder pagar, né? Por exemplo, eu estou montando o espetáculo lá da Paisão. Hoje eu tenho o luxo de ter uma equipe de produção, mas antigamente, e se precisar até hoje,
Eu vou a campo, vou comprar É isso material, aí. monto luz, monto câmera, né? Assim, até me arriscar na edição, os cortes secos eu faço, Isso aí. sabe? Então, quer dizer, eu faço tudo, mas assim, o meu sonho é um dia poder estar lá com o burro amarrado na sombra e poder ter uma tranquilidade de escrever, porque eu tenho muito essa necessidade de comunicar, sabe? Então, eu gosto muito de escrever. E você tem escrito pouco? Não, assim, concluído eu escrevo muita coisa que fica faltando, assim. Outro dia eu abri o computador e falei, meu Deus, mais de 30 roteiros que eu não finalizei. Uau! Inclusive tem uns 15 lá que eu juntei, vai virar um livro. Mas assim, como a vida tá muito corrida pra gente poder levantar capital, né? Eu falo assim, não, vou esperar isso, vou esperar ter mais experiência. Vou esperar quando o meu trabalho estiver mais valorizado. E aí eu vou conseguir parar. Eu quero muito escrever, concluir alguma coisa que eu escrevi. Mas você falou bem, você falou assim, é difícil, né, conseguir, muitas vezes, investimento. Hoje existe um discurso muito forte de demonização, né, Do artista. não só do artista, mas dos incentivos de financiamento, por exemplo, da lei do Rouanet. Como é que você vê isso como um todo? Como é que você enxerga Uma grande isso? ignorância. Né? Uma grande ignorância. Pra você ver. Qualquer empreendimento ligado à cultura, ele gera receita. Por exemplo, o Ramaciotti ele me pediu R$ 1.500 para poder fazer o clipe dele. Desses R$ 1.500, assim, parte do dinheiro foi para pagar o combustível. E aí ele parou o carro num lugar que ele pagou R$ 2 no estacionamento. Ele pagou também o recinto que ele foi gravar, que ele pagou mais R$ 400. Nesse recinto pagou R$ 100 para a moça que faz a limpeza. Então, quer dizer, qualquer grana que você vai colocar numa iniciativa artística ou cultural, você tem uma multiplicação como Sem em dúvida. poucos lugares tem. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. As pessoas, quando falam de lei de incentivo à cultura e à arte, a pessoa pensa numa pessoa como eu, como as figuras famosas e conhecidas. E esquecem toda a estrutura. Nesse momento, a gente está sendo aqui, diante das câmeras, eu e você. Mas se a gente parar para ver, nessa sala tem 10 pessoas. Até mais. Mais né? 4 ali dentro. Então, quer dizer, você para ter dois artistas Precisa. aqui na luz, a gente precisa de mais 14 Sem por dúvida. trás delas. E todo mundo vai receber, todo mundo vai aprender e todo mundo vai colocar sua parte artística sobre esse produto. E seu HH. E você já teve algum trabalho, algum projeto que você foi cancelado por conta de não financiamento? Vários. Ou de terem sido negados? Vários. A gente está quase... meu corpo virou uma sanfona. Vou até pedir aqui a audiência do seu programa para pedir desculpa que eu voltei a engordar porque eu me emagreci e engordava, porque a gente estava na iminência de fazer o Maguila, o filme do Maguila. Isso que eu ia te perguntar. Eu não entendo, assim, é uma figura emblemática. Sem dúvida. É um roteiro bacana. E você tá no papel principal. Eu estou no papel principal e na coprodução. E a gente não consegue tirar do papel por falta de apoio, de patrocínio. É assim, uma figura tão importante. Imagina. Todos os outros, imagina. Assim, e fez história, e deixou história pro Brasil. Os principais pugilistas já tiveram Sem sua dúvida. história contada. A história do Maguila é uma história de um homem preto vencedor e desmistificar também uma grande injustiça a qual ele foi acometido. O nome do Maguila sempre foi ligado à ignorância, ao analfabetismo. E a gente, depois que eu convivi lá com as pessoas que escreveram, né, principalmente com o Josmar, a gente vê que o Maguila não é nada daquilo que pintaram. Ele, na verdade, é um grande gênio e ele é o maior lutador de boxe que a gente tem até hoje na questão dos pesos pesados, no que se diz da peso pesado. De número de títulos, talvez? Não número de títulos. Não teve nenhum peso pesado que conquistou Entendi. Entendi, na categoria dele. Na categoria dele. Ô, galera que tá assistindo, tá? Então, ó, presta atenção, é importante, viu? Ó. Então, ó, quem puder, deve apoiar. Porque, afinal de contas, eu sempre faço uma analogia do atleta com o empreendedor. Porque é verdade. É. Cara, o cara treina todo dia. Você já imaginou
a cabeça dessa pessoa. Eu tenho uma grande amiga que é atleta, assim, é uma Uhum. coisa. O que ela me ensina, inclusive ela que inspirou o nome do livro Desistir na Opção, assim, o que ela me ensina. E o atleta, sem dúvida nenhuma, é um grande empreendedor. E o Maguila, ele marcou uma geração inteira. Imagina, a gente parava para ver a luta do Maguila. Não, e é impressionante, eu tive com ele e foi muito louco que a gente andava na rua. Eu falei assim, pouca gente, acho que as pessoas mais novas do que eu, você não vai Não vai saber quem é saber. ele. Mas era impressionante a comoção que a gente foi andando assim, ele tirou a sonda e era a primeira vez que ele ia comer. Aí ele falou, quero comer uma feijoada. E aí o caminho que a gente... Bom gosto. O curto caminho que a gente fez do carro até o restaurante que ele gostava. Nossa, como as pessoas... Tinha gente que chorava. Era Imagina. impressionante. Imagino. Eu nunca falei assim... Eu pensava que era só eu, que era um admirador muito forte. Mas era impressionante a comoção que o Foi uma das grandes jogadoras, né? Que esgrima se fala jogar, né? Uhum. E uma vez a gente tava na praia, eu tava lá na praia, ela jogada lá, né? Isso deve ter uns 5 anos, mas eu tava lá na praia jogada. E ela tava mancando. Porque ela geralmente tá sempre com alguma lesão, né? Mas aquilo ali pra ele nada é a mesma coisa, né? E ela tava mancando. Ela falou, amiga, eu vou treinar. Eu falei, você vai treinar? Mas vai treinar, fica aqui na praia, vai treinar, que louca. Ela falou assim, não, eu vou treinar com os cadeirantes. Eu, com os cadeirantes? Eu falei, como é que você... Porque, Camila, eu tô com o meu pé lesionado, mas quando eu treino com eles, eu treino membros superiores. Uhum. Tô brincando, eu olhei pra mim naquela hora ali, eu falei, tô eu aqui, reclamando. Você vê, a minha amiga aqui em pleno domingo, entendeu? Ela sai pra treinar, pra você ver o nível de O dedicação. atleta é incrível. É impressionante. Eu sou um atleta frustrado, eu não é? consegui. Mas o que você queria fazer? Eu lutei, eu fiz duas modalidades muito bem, que foi taekwondo e É? basquete. É basquete? Só que eu não... Você jogava em qual posição? Eu era alarmador. É? Nem sei se tem ainda mais essa posição, um basquete moderno desse jeito. Deve ter ainda. Mas assim, e o taekwondo eu lutava bem. Só que eu não tinha esse pique de atleta. De aos domingos, tá indo lá treinar meus membros superiores. Não tinha mesmo. Não. Thanks. Eu não vou. Mas mas eu adoro, eu admiro quem tem. Assim, todos os meus amigos que. Assim, eu lembro que na época, quando eu comecei a jogar basquete, a gente tinha muito a NBA, né? Como referência. E aí, mas assim, surgiu um cara que era um tal de Nenê. Caraca, o cara tinha nossa idade, a gente começou a ver, caraca, de verdade o negócio. E o cara foi parar lá, né? O Nenê foi parar lá. Foi. Nossa, eu falei assim, então não é pra mim não, esse cara deixa pra ele que é o cara. E aí você devia ser adolescente. E aí, puxando pra isso, como é que foi a tua, enfim, como é que foi a tua infância, assim, as tuas referências, assim? Você lembra dela sempre? Lembro muito da a minha infância. Em primeiro lugar, uma coisa que eu não posso me queixar pro Papai do Céu. Eu sempre tive muito amor envolvido na minha criação. A minha avó, eu conheci, eu tive pouco convívio com as avós, né? Mas as bisas, eu conheci quase todas. Conheci quase todas as bisas, elas são muito marcantes na minha cabeça. Por quê? Porque foi a primeira fonte que as bisas, né? A minha bisa por parte de pai, né? A mãe, a avó do meu pai, ela tinha 7 filhos. Né, o meu pai tinha 7 tios e eu tinha muito primo. Eu lembro que eu tinha muita gente, né? Então cada filho tinha uma média de 3 filhos, 4. Então imagina, eu tinha muito primo. E meu pai era criado pela avó dele. Então eu tinha uma loucura muito doida. Que era sua bisavó, né? E aí eu ficava assim, eu chamava ela de vó porque o meu pai chamava ela de mãe. Porque quem criou ele foi minha avó. Foi tua avó. Minha bisa, né? Tua bisa. E eu ficava, vó. Aí eu falava, pô, eu chamava ela de vó também. Aí uma vez eu falei, gente, por que meu pai chama minha avó de vó? Será que meu pai é meu irmão? Porque a minha bisa, ela tinha um amor, era um amor tão grande por mim. Eu lembro que ela chegava a ser até meio constrangedor. Minha bisa, quando fazia frango, ela separava a coxa, a sobrecoxa pra mim e pro tio Bebeto. E aí, assim, quando a gente não queria, aí depois que ela botava na panela. Então, quer dizer, teve muito amor. E assim, né? Porque, obviamente, assim, a coxa sobre o coxa é o melhor pedaço, tá? Imagina, você sabe, né? A minha mãe era uma leoa.
A minha mãe mal sabia ler e escrever. Mas ela falou assim que esse destino não caberia para mim. Então minha mãe, ela pagou colégio particular. Eu lembro que meu pai ficava revoltado numa época, né, antiga. Não, preciso trabalhar, eu trabalho. Assim, não, eu vou trabalhar para meu filho ter uma escola melhor. Então você estudou em escola particular? Estudei. Onde é que você estudou? Eu estudei no Divina Providência. Divina Providência. A minha mãe, cara, ela se lascava todinha para pagar aquela escola. Isso aí. Minha mãe trabalhava só para pagar a nossa escola. Só depois de um tempo que meu pai trabalhava na Globo, ele tinha um salário bom. Sim, no Teatro Fênix, não foi? Foi onde você foi? Sim, não é isso? Sim, no Teatro Fênix. O Teatro Fênix era o da Xuxa, não era? Era, não tinha. Era Xuxa e os Trapalhões. Eu lembro que. Xuxa e os Trapalhões, é verdade. E o Faustão também chegou a gravar lá. E festa de final do ano o quê? Era todo mundo junto? Ainda é assim? Como é que é? Era todo mundo muito junto. Então, quando eu recebi afeto de todos os lados. Da minha mãe, das minhas tias. Eu era o sobrinho mais paparicado. Toda vez que a gente se junta, quando, assim, né, os que sobraram, quando a gente se junta, Alexandre era fogo. Eu, quando ia na casa dele, eu tinha que ir na padaria, porque minha tia mandava. Aí, quando eu chegava lá em casa, eu mandava ele ir também. Ele falava pra minha mãe mandava eu ir, porque ele era visita. Então, quer dizer, era muito louco. Assim, e realmente, as irmãs do meu pai, que a gente foi criado um pouco mais distante, mas assim, sempre quando elas tinham uma certa implicância, mas comigo não. Comigo sempre tinha um... Mas por quê? Porque você era assim, o mais engraçadinho? Você já era artista? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu lembro que eu tinha uma tia... tia Vânia é braba. E a tia Vânia nunca foi braba comigo, sabe? Assim, ela nunca necessitou ser braba comigo. Mas, Babu, vamos combinar, né? Você tem assim... Eu sempre costumo dizer que a pessoa... Ou ela tem carisma, ou ela tem, ou ela não tem. Isso a gente conseguiu ver dentro da casa. A minha mãe é apaixonada, ela só falava de Babu na época do teu Big Brother. Ela falava Babu que tinha que ganhar, era o Babu, aquela coisa. Mas lá dentro foi uma coisa muito louca. Foi foi na minha vida onde eu mais tive falta de afeto. E essa questão de ter muito afeto, eu lembro que eu, com 6 anos de idade, eu fui ver uma peça com a minha tia Sônia. E eu lembro que tinha acho que Saltimbanco, se eu não me engano. E tinha um cara dentro do cachorro. E eu olhei pro cara dentro do cachorro. Eu falei, tia, o cachorro engoliu um cara. Aí ela, não, é um ator. Ator? Eu falei, é. E ele ganha dinheiro pra isso, tia? Ela ganha. Eu falei, você é ator. Pronto, tá aí. Resolvi minha vida com 6 anos de idade. E foi muito louco, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu comecei a falar isso para as pessoas achavam muito engraçadinho. E aí eu lembro quando eu passei por aquele fatídico momento ali da adolescência, né, fazendo taekwondo, aí eu comecei a ficar um pouco mais violento, mais reativo. Aí minha mãe buscou o teatro como forma de terapia. Você, entendi. Mas né? o seu pai já trabalhava? Já trabalhava na Globo. Mas aí, por conta do prognatismo que eu tenho aqui, né? Da mandíbula inferior, e por conta dessa questão de eu estar ficando muito violento, a minha mãe foi recomendada eu fazer teatro, que eu ia conseguir falar melhor, ia canalizar ali minhas tensões. Só que eu fui, de uma forma terapêutica, acessar o teatro. E você ficou e se apaixonou? Me apaixonei até o ponto de eu só sossegar onde eu encontrasse um lugar que eu fosse poder desenvolver minha arte com tanta contundência como foi o nosso morro. O teatro para você, ele praticamente ele não foi nenhuma uma opção. A sua mãe que entendeu que era importante para você, né? Ela teve uma indicação e no próprio Divina Providência a gente tinha a professora Margot e a professora Beth. Elas eram professoras... Será que elas estão assistindo? É bom lembrar o nome dessas professoras, a né? A Margot, se eu não me engano, ela não está mais entre nós, eu não sei a Beth. A Margot, lembro que quando eu descobri que a Margot tinha feito a passagem, eu fiquei muito estremecido, porque foi ela que tornou isso possível. Né? E junto com nós do Morro, tornou possível virar uma profissão e uma filosofia de vida. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, toda a minha volta... Então, desde dos 12 anos, eu penso como cabeça de artista. Eu sempre tive problema de empreender, porque eu sempre achava... Eu sempre fui muito sonhador.
tudo vira uma história. Mas Tudo vira você um acha que... sonho. Mas veja, você acha que... E eu sou amiga de alguns artistas, assim, e eu passei a admirar os artistas. Quando eu comecei, é uma coisa simples, foi ler os roteiros. Eu falei, como é que você consegue decorar isso tudo? Eu falei, se isso dependesse da minha vida, se isso dependesse de mim, tá doido, não ia conseguir. Eu prefiro abrir 20 negócios. Mas você acha que eles não coexistem? Porque, veja, você é empreendedor, tá? Você que talvez... mas sem dúvida nenhuma, primeiro você é um empreendedor da sua vida. Sim, mas assim, é muito uma coisa que eu acho que na escola, é uma coisa que até brinco assim, eu sempre vivi com R$ 2.000 por mês. Isso é uma arte. Muito forte. É verdade. Antes de entrar no BBB, eu estava vivendo com 3 filhos, pagando aluguel, quase, né, dona Rosa? Pagando quase. Né? Era R$ 2.000 que eu tinha por mês. Uau. Isso eu sabia fazer como ninguém. Mas eu nunca tive R$ 1 milhão na minha conta. Eu não fazia a menor ideia do que Mas você tinha um se fazia. sonho de ter R$ 1 milhão? Como eu te falei, eu tinha um sonho de gastar R$ 1 milhão. Porque... E assim eu fiz. Isso aí. Mas assim, mas ninguém preparou assim. Não, você que tem que se preparar. Não, mas não era uma possibilidade, não era uma realidade. Não era uma realidade, entendi. Era uma coisa muito... Ainda entendi. Mais sendo ator preto, de periferia. Sacou? Qual é a tua? Tu acha mesmo que tu ia ter R$ 1 milhão? Não vai. Eu uma vez ouvi uma fala, na verdade foi de uma pessoa do meu time. Eu nunca me esqueci dessa fala. Né? Ela é preta, né? É da periferia. E ela virou pra mim e falou assim, por que, Camila, a gente nasceu pra não dar certo. E aquilo me marcou tanto, eu falei, mas... E, obviamente, assim, como não era o meu lugar de fala, quem era eu para poder falar que aquilo ali... E foi quando eu comecei a entender. E você achava isso, que você nasceu para não dar certo? Não é que eu não nasci para dar certo, porque justamente era aquela... O entorno. É aquela onda, assim, eu lembro que a gente tem aquela síndrome, não, você tem que ter sua casa própria. Hoje você pega um menino desse e fala, pô, com R$ 1 milhão, em vez de eu comprar minha casa, eu aplico, faço isso, aquilo e moro de aluguel. Então, assim, era muito louco. A gente não foi ensinado a lidar com dinheiro. É verdade. E não foi uma coisa programada pela minha família. Entende? Eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, não, mãe, eu não vou conseguir viver com esse salário, pode deixar que eu vou tentar fazer aqui. Eu faço uma peça aqui, eu faço um cenário aqui, mas eu vou ganhar muito mais do que eu ficar... Não, mas isso aqui é certo. Esse salário aqui, nessa empresa aqui, é certo. A sua mãe? A minha mãe, eu acho que a maioria das pessoas que estavam... Não tem nenhuma dúvida. Porque a gente era assim, ó. Eram 4 pessoas na casa, e se cada um ganhasse 2 contos, era 8 mil e todo mundo vivia bem. Tudo. Mas assim, até a página 2, né? E aí você não... Cara, eu lembro, eu não sabia, por exemplo, nunca me interessou uma coisa de investimento que eu sabia era a poupança. É o que a gente podia ter, era o programa mais próximo do que a gente podia ter. Mas você Porque sabe... a gente não tinha mais dinheiro para investir em outra coisa. E veja... E eu nunca soube, não sei, eu comecei agora até um beijo pro Wesley, agora, nesse exato momento, 42 anos, que eu comecei a entender que eu posso fazer meu dinheiro trabalhar por mim, não sei o que e tudo mais, empreender. Perfeito. Mas assim, até então, o meu empreendedorismo era nas pessoas. Assim, eu sei que é o investimento mais arriscado que você tem. Mas hoje, até hoje que eu entendia de empreendimento era investir nas pessoas. E assim, espero que eu tenha plantado bons frutos. Mas eu vou te dizer, é o que vai te trazer mais retorno de realização. Agora, veja, educação financeira é um problema crônico do Brasil. É um baita problema. Tanto para pessoas da periferia, classe baixa, classe média e muitas vezes classe alta. Sim. Então, eu falo muito sobre educação financeira, né? Mas eu estou imaginando que a geração, a gente acha que é próxima ali de idade, mas, por exemplo, a geração
da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai era militar, eu estudei no colégio militar. Era aquela coisa, é você ter ali o seu fixo todo mês, a sua carreira estabilizada. Eu sei que você teve uma passagem pela aeronáutica, não foi isso? Não, eu fugi. Você fugiu da aeronáutica, né? Que era o Fugi. sonho do seu pai, não era isso? Nossa, cara, eu lembro que eu contei isso pro meu pai. Mas você chegou a usar o bibico? Não, não usei nada. Nada? Eu passei numa prova e ele que tava todo bobo lá achando. Eu tinha falado que tinha sido fácil na época. Ah, foi fácil, foi fácil, foi fácil. Aí ele, pô, então tu entrou? Eu falei, acho que entrei. Só que quando eu fui lá ver o resultado, foi o dia que o Gucci me chamou pra fazer o Abalô. No Nós do Morro. É, que é a minha primeira peça. É o meu primeiro trabalho como ator profissional. Então você tava louco nesse dia, né? É, aí eu tinha passado, eram 50 e poucos vagas, eu passei em 25º, 23º, passei bem. Não, mas isso foi verdade ou isso foi história? Isso é verdade. Ah, entendi. Você passou em 20º. É, aí eu falei assim, caraca, e agora? E era pra sargento. E aí o meu pai, eu falei, Porque caraca. você era um bom aluno, não era? Eu era ótimo aluno. Ótimo. Todo respeito, eu era ótimo. Excelente aluno até. E aí, pô, sabe que eu fui outro dia, eu fui fazer Enem pra incentivar minha filha, cara. Eu Juro? tirei mó notão no Enem, depois de tempão sem Quanto tempo estudar. tem isso que você fez Enem? Porque eu não terminei a faculdade, né? Eu falei, tipo, eu queria retomar. Aí eu falei, filho, acho que eu vou fazer uma nota do Enem pra ver se eu consigo um desconto na faculdade dessa. E aí eu, pô, tirei mó notão. Não lembro quanto foi agora, mas foi mó notão. Ela ficou de bobeira. Eu fui mal na redação. Eu fui mal na redação, olha que loucura. Sabe, porque A pessoa que eu escreve tava, eu roteiro. tava, eu tava amarradão, eu tava amarradaço, assim, tal, tal. Aí daqui a pouco eu comecei a escrever a parada e eu esqueci totalmente de regra de redação. Eu escrevi um conto. Eu Não, fiz e agora qualquer tem uma coisa, nova regra, eu né? fiz qualquer coisa menos uma redação. Mas ficou bonito, tanto é que eu não zerou. Eu falei, ó, ficou bonito. Ficou bonito, eu não zerei. Eu lembro, e é sério, ficou um texto bonito, mas não era uma redação. Mas enfim, eu era bom aluno. E eu falei assim, eu falei, cara, pô, pai, eu lembro que eu olhava assim aquilo ali, eu falei, pô, sargento da aeronáutica, imagina, orgulho da família, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma peça E como é mesmo. que ele ficou? E como é que ele ficou depois que você... Eu contei isso depois de velho, meus filhos já novos, já... Eu falei pra ele, eu cheguei em casa e falei, porra, pai, caraca, maluco, pô, eu fiquei ali pertinho, 70 e pouco e tal. Ele, pô, vamos fazer o ano que vem? Pô, não sei, pai, aí eu lembro que eu saí, valeu, tchau, eu saí pro ensaio. E até ali eu não tinha passado. Eu lembro que passou um tempão, a gente bebendo, num churrasquinho lá em casa, eu fui contar essa história. Cara, meu pai quase parou de... Meu pai parou de falar comigo, assim, ele ficou um mês, assim, muito... Ele precisava ter mentido. Eu falei, Precisava pai, ter pelo mentido na amor de época. Deus, cara, agora deu tudo certo, né? Relaxa aí e tal. Então, nada certo, tá tudo ferrado aí. Do nada, tivesse virado sargento de agora, tu já seria tenente, não sei o que. Já teria chegado a coronel. É, ele falou que alguma coisa. Mas não estaria feliz, sabe? E você falou de filme. Cara, eu fico imaginando como que deve ter sido representar. Eu sou uma apaixonada pelo Tim Maia. Ah, eu sou demais. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava falando com os meninos lá, a gente vai fazer esse show. E eu falo pra eles, ó, vocês são trappers, mas você não tem que ficar vendo só trap. Tem que pegar todas as Tem referências. que ter as referências. Eu sempre... Aí quando eu começo a falar sobre referência, eu sempre boto o som do Tim Maia Qual pra música você eles. gosta mais dele? Ai, Como mais um dia de domingo. 343 milhões de músicas dele que eu gosto, que eu amo. Mas teve uma que eu não conheci. Essa aí, por exemplo, todo mundo conhece. Teve uma que eu nunca tinha ouvido, que se chama Lamento. Lamento. Nossa, eu lembro que eu tinha visto uma música chamada... como é que era? Era uma imitação do Sossego. Que eu lembro que a gente estava ouvindo assim, né? Falei, nossa, o Tim Maia tava com preguiça, fez uma música igual a Sossego. Como é que era? Ah, eu vou lembrar, acho que... Enfim, era uma música... Toda, se você pegar... Não, é a Lamento que você tá dizendo. Não, Essa é outra. É outra. Eu tô contando a história de como eu conheci Lamento. Ah, tá. Era uma música que tava tocando. Eu falei, que música é essa? Que música horrorosa. Não, do Tim Maia, tá maluco? Eu falei, não, mas peraí, isso é plágio do Sossego. Aí ele, não, aí o cara parou assim, cara, que a gente falava isso pra ele ficava puto, hein? Ele ficava puto. Eu falei, não, tá, passa outra aí. Aí começou a tocar Sossego. Parecia que o Tim Maia tava aqui do meu lado.
e falando assim, aí, ô seu vacilão, tá falando que minha música é ruim, rapaz? E aí tocou Lamento. E eu nunca tinha ouvido na minha vida aquela música. Decidi viver agora, tudo que desce em mim, quase tudo mudou. Cara, aquilo eu comecei a ouvir. E é uma música, cara, que... Profunda. Profunda. Nossa, eu chorei muito. Primeira vez que eu vi, eu falei... Eu lembro que eu falei, porra, cara, desculpa, o cara é foda mesmo, né? E ele cantando em inglês, né? Tem um I Don't Care, que eu adoro. I Don't Know. Era muito... É muito forte, né? Essas músicas que não é muito... Que não é muito conhecida, sabe? E eu fico imaginando como é que foi a tua preparação para fazer o teu ídolo, assim. Foi ótimo, foi lindo, porque eu estava fazendo com o Robson, né? Com o Robson Nunes. A Maria Silvia Siqueira Campos, ela foi uma pessoa que foi mágico o que ela fez. A gente começou a achar muito louco, né, do Mauro Lima. Porque eu tenho 42, o Robson vai fazer 40. Então a gente não tem uma diferença de idade muito grande, né? Então como que a gente ia fazer 2 fases? Ele fez mais novo, né? Aí o Mauro falava que ele achava que o Robson tinha um ar mais jovial no sentido de ter menos vivência, uma coisa mais pura. Né? E aí quando vem ele vê em mim uma coisa mais pesada, uma coisa mais porrada. Mais de vida, mais de experiência, de vivência ali, só de sapato. E a gente comprou isso e botou lá na cabeça e fomos pra cima, até que um dia a gente chegou vestido igual. Vestido de bermuda jeans e camisa sem combinar, lilás. Sem combinar, ele ficava num lugar e eu em outro. Então quando a gente... E o Robson, cara, é um presente desse que a vida te dá, sabe? Que foi aniversário dele agora há pouco. O Robson é um ser humano evoluído, sabe? Eu acredito em reencarnação, em espírito. Isso, eu também acredito. Eu acredito que o Robson é um daqueles espíritos super experientes. Já estão lá em outra... Estão na sua enésima, quinta, 20ª ele é um reencarnação. presente, é um privilégio ter dividido esse personagem com ele, porque eu estava muito nervoso. A todo lugar que eu ia, todo mundo sabia quem era o Tim Maia, cada um tinha um Tim Maia na cabeça, todo mundo tinha uma história com ele. Você diz o quê? Cada um tinha uma percepção do que era Tim Maia. O grande público tem os hits dele na cabeça, né? Quando a gente começou a estudar as obras do Tim Maia, a gente... Caraca, ele é muito maior do que esses hits. Cara, ele tem umas músicas assim que tu fala, não acredito, não. Por exemplo, Não Vou Ficar, do que o Roberto Carlos canta, é do Tim Maia, cara. Uau, Inclusive, isso pode se dizer que é o primeiro sucesso do Tim Maia. Sabe, não vou ficar, não. Essa música é do Tim Maia. E você mergulhou, eu tô imaginando assim, você mergulhou, fez um laboratório, ou você já sabia muita coisa da vida dele? A gente sabia muita coisa, que meu pai também é um fanzoca, né? Assim, eu lembro que quando eu falo assim da música, eu preciso da letra, eu pesquisei tanto que eu lembro que uma vez num show, eu comecei cantando Não Quero Dinheiro e terminei no Descobridor de Sete Mares. E os meus músicos ficaram loucos. Eu falei, cara, eu viajei, né? Eu viajei. Cara, foi tanta informação de Tim Maia. O meu pai, o primeiro acorde, o meu pai canta todas mesmo. Toda vez quando eu cheguei com esse Lamento, eu falo pro meu pai, conheci uma música do Tim Maia que você não conhece. Aí botei pra tocar, ele cantou juntinho. Eu falei, pai, tu conhece essa música? Ele, claro, porra. Aí eu falei, caraca. Não, então, assim, era uma coisa, eu lembro, foi a primeira vez que o meu pai nunca curtiu muito esse lance, não, né? Mas quando eu falei pra ele que... lance de quê? De atuar, de ser ator. Porque ele não curtia muito essa onda, assim. Ele não tinha nada contra, sabe? Ele nunca fez nenhum Nem esforço. depois que você começou a... Nem depois do Tim Maia, você acha que ele... Depois do Tim Maia ele começou... Ele começou a gostar. Depois do Tim Maia ele começou a ser mais presente, começou a ir nas estreias, assim, e tal. E foi muito lindo ver o meu pai ali, ele se emocionar pela primeira vez junto comigo por conta de um trabalho. E foi tão desafiador. E eu lembro que eu não estava satisfeito, eu achava que eu não tinha dado meus 100%, sabe? Falei, faltava, podia ter dado mais. E aí depois, quando o Mauro me chama para ver a primeira cabine, eu fiquei muito emocionado, porque minha mãe, ela acompanhou parte da preparação, né? Porque fazia parte da minha rotina.
Eu saía, levava ela para fazer quimioterapia. Aí, como ela voltava muito fraquinha, eu tinha medo de deixar ela ir no Uber. Aí ela parava com a gente ali no Outeiro da Glória. Aí eu deixava ela num sofazinho ali, ela ficava no sofazinho e ficava eu e o Robson fazendo a preparação. Nossa. Então depois quando eu fui, e ela filmou e tal, aí ela veio a óbito, né? Ela não resistiu. E ela morreu em abril, o filme estreou em novembro. E aí quando eu vi ali, eu só lamentei ela não ter visto, Ah, que pena. porque foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira, sabe? Porque começou a dar asas a todos os outros sonhos, sabe? Sem Porque dúvida. isso que é o fantástico de ser artista. É. Eu queria fazer um filme, eu fiz um filme. Queria fazer uma peça, eu fiz uma peça. E aí, acabou? Não. Aí hoje eu quero fazer outra coisa. Quer ser um homem de negócio, é um homem de negócio. Porque eu tinha muita vontade de cantar, mas eu tinha vergonha. Então quando eu vou fazer Mas o por Tim quê? Maia... Você achava que você não era. Você achava que sua voz não era boa? Assim, eu acho que eu não sou eu acho que eu não sou o melhor, um exímio cantor, por exemplo. Eu não sou um cantor de ofício. É uma coisa que o Tim Maia falava isso, defendia isso, né? Que ele fala, todo mundo quer ser cantor. O ator quer ser cantor, o jogador de futebol quer ser cantor, o porteiro quer ser cantor, o engenheiro quer ser cantor, todo mundo quer ser cantor. Quem é que nunca se pegou no chuveiro ali, se empolgando, Cantando. fazendo aquele show para o chuveiro, né? Então é uma coisa embutida nas pessoas. E isso era muito embutido em mim porque eu me apresentava como ator. Claro. E eu fazia musical. Mas ao mesmo tempo eu achava que cantar em musical é uma coisa, cantar é outra. E quando eu vou fazer Tim Maia, como vou fazer todo aquele trabalho de interpretação de uma música, sabe? Essa comunicação com os músicos atrás de você ali, aquilo tudo começou a me encantar como figura mesmo, como pessoa. E tanto é que eu tirei da tela ali alguns músicos, inclusive, que fizeram parte ali do filme, para fazer parte da minha banda. E eu lembro que começou assim, vamos comemorar meu aniversário de 35 anos. A gente ensaiou 2 dias. Levou a galera. A gente ensaiando o show, a gente foi convidado para fazer uma abertura do filme. Aí eu falei, canta lá, Babu, 5, 6 músicas, tá bom. A gente foi cantar 5 músicas, era que dá uns 15 minutos de show. Cara, a gente ficou 1h30 cantando. Uau! Era só um negócio assim, a gente ficou a rua toda parada, 2 quadras. Foi uma coisa de louco. Mas aí nesse momento você se descobriu também apaixonado por cantar? Sim, não, eu já era. Nas aulas de canto eu já achava muito legal. Mas eu lembro que uma das técnicas que eu usava na aula de canto, quando tava só a gente, né? Que era meio assim, né? A gente tava numa sala tipo assim, a gente tinha que cantar pros amigos. Aquilo era o fim. Aí eu falava assim pra professora, eu cantava assim, eu falava, pô, agora eu posso cantar de costas? Aí ela, tá, canta. Aí eu cantava de costas, a voz saía, sacou? Eu não conseguia cantar se eu não tivesse vestido de um personagem. Por exemplo, a gente fez eu fiz o Sonho de uma Noite de Verão e o Gabriel botou uma música que tinha uma nota de tenor. E eu falei assim, não, cara, eu não vou conseguir chegar assim, nessa. Claro, hoje em dia, cara, eu realmente eu precisei de 2 semanas de preparação e contando com toda a peça, 2, 3 meses. Eu consegui dar aquela nota, né? Mas assim, se eu tiver que cantar uma ópera, eu não vou Não vai cantar. cantar. Sabe? Aquela coisa, eu não sou um cantor de ofício. Mas eu sou um apaixonado pela voz. Eu sou apaixonado, eu sou um entusiasta. E eu fiz uma banda, porque eu acho que o show não era só meu, o show é da banda. Sem dúvida. Então, é um time, igual um time de futebol. E minha onda é sempre andar em galera, não adianta, eu vou estar sempre em banda. Sempre em grupo. Sempre. Diz assim, pra finalizar, é uma pergunta profunda, mas o que você acha que foi o grande momento da sua vida? E eu não estou falando financeiro, não, eu quero saber de vida mesmo. O nascimento dos meus filhos. O nascimento dos meus filhos foi, cara, o da Laura, eu sempre falo pra eles assim, que a Laura A Laura é a mais nova, né? A Laura, ela foi muito desejada, né? A mãe dela tinha perdido a primeira gestação, então ela era a nossa loucura, porque eu queria ser pai de qualquer jeito depois da perda que a gente passou, o sufoco que a gente passou.
Então, eu lembro que a Laura, ela foi muito desejada, falou que era meu primeiro amor, né? Eu tava em Tiradentes, Tiradentes. lá em Minas Gerais, eu tava gravando um filme chamado Alegres Comadres, né? Com a Dalila Hipólito, junto com a Elisa Lucinda, a Zezé Polessa. Assim, Aí eu lembro que no último dia de filmagem, a Lili Hipólito parou e falou assim: para tudo. Aí a gente, caramba, já tava repetindo a cena 3 vezes já. A gente, caraca, quem errou, pelo amor de Deus? Aí quando a gente, não, gente, vamos parar porque a filha do Babu ai, nasceu. que demais. Foi dia 5 de dezembro de 2002, aquilo ali. E eu lembro que eu tava de guerreiro africano e tava com as pinturas assim. Caraca, mas eu tirei o figurino, eu saí catando, eu peguei a primeira, eu tinha levado 2 malas, eu peguei uma mala só. Isso aí. E aí peguei um táxi, nem esperei o carro da produção. E aí falou, não, mas Babu, não tem ônibus, não tem ônibus. Aí eu peguei, eu lembro que eu fui pra cidade do lado, que a cidade do lado tinha. Acho que é São João del Rei. Tinha paz, tipo, peguei, eu vim pra cá e tal, eu cheguei todo pintado. E eu tava com o cabelo moicano aqui, assim. Eu lembro que a referência do meu personagem era aquele BA, lembra o BA do Esquadrão Classe A? Sei. Eu tava com aquele cabelo todo pintado e eu vi a Laura. Cara, e a mãe da Laura é branca, né? Eu lembro assim, e é loira. Eu falei assim, ih, essa menina tá muito branca, tá muito loura essa menina. Mas aí eu lembro que a carinha assim. Era sua. Ai, a Laura, eu sou suspeita. A Laura era bebê de comercial, sabe? Era uma coisa linda. Minha filha não nasceu com cara de joelho. E aí, beleza. Aí a gente naquela empolgação, fazendo preparando o primeiro aniversário da Laura, né? Eu lembro que eu fui encostar assim, na mãe dela e eu senti a barriga mexer. Eu falei, que isso, Lô? E ela tava ela engordou muito com a Laura e ela tava emagrecendo. E ela tinha um ciclo menstrual o normal. Tudo Aí eu certinho. falei pra ela, é alguma coisa que eu tenho que saber? Ela falou, o quê? Eu não, tô menstruando, pelo amor de Deus, sei que eu tô emagrecendo. Aí beleza, aí quando eu lembro que eu ganhei uma grana de uma peça que a gente se chamava Burro Sem Rabo. E aí a gente pegou, foi comprar os negócios da festa da Laura e a gente montou a festa da Laura e a gente teve a estreia da peça. A gente ia estrear a peça e depois ia fazer a festa da Laura. E aí na peça eu passei mal porque eu tinha ingerido não sei o que lá, que era um negócio que eu tinha que Bebida. fingir. E aí o negócio veio Acabou pra indo. acabou indo, eu fiquei meio intoxicado, passando mal, eu tava assim na coxia, daqui a pouco entra a mãe dele passando mal, eu falei, o que foi, gente? Não, ela começou a passar mal, aí levou a gente pro Miguel Couto. Aí chegou lá, você vai pra lavagem estomacal, você vai pra maternidade. Eu lembro que na hora eu fiquei bom, eu o quê? Ah, não, moço, vai pra maternidade fazer o quê? Pelo amor de Deus, que essa mulher tava menstruando outro dia. E Aí aí? eu lembro que eu fiz a lavagem lá, que eu saí correndo pra maternidade, a Bárbara tava assim, meu Deus, eu tô grávida de novo. Sim. E aí E a foi. gente não tinha comemorado um ano da Laura, a gente não tinha comemorado. E você já tinha perdido um, né? A gente tinha perdido um, e aí a Laura tava com 11 meses, meu Deus do céu, que loucura. E aí eu lembro que o cara chutou lá que era 6 meses. Mas na verdade ela já estava grávida de 8 meses do Carlinhos. Tanto é que eles têm um ano e 2 meses de Gente, diferença. e não sabia? Não, a gente descobriu nesse dia. Caramba, então. E foi logo depois já. Ele E eu nasceu, falo né? que meu filho é minha surpresa de Deus. É isso aí. Sabe, ele foi uma surpresinha assim, que quando a gente foi fazer Caio Blá, eu lembro que eu cheguei assim, meu irmão, a mulher tá grávida de novo. Ele, caramba, cara, tu não para. Aí eu falei, não, então, tem que fazer uma tal de sonografia 3D. Na época era novidade. Era Eu falei, mas por que tem que ser 3D? É porque o moleque tá muito evoluído, a gente só descobriu agora, né, cara? Então tem que. A 3D vai dar né, um diagnóstico melhor. Pô, só que isso era caro pra caramba. Meu filho tem 18 anos. Aquilo é caro pra caramba. Eu falei, não, vou lá. Imagina. Ele pegou. Hoje já imagina naquela É. época. Ele não só me emprestou dinheiro para como ele pegou a Bárbara e levou ela aqui, eu lembro até que no começo da barra a gente fez, eu lembro até hoje ver a cara do meu filho, a gente achando que era o quê, 6, 7 meses. Aí a mulher falou, vocês já arrumaram a mala? Eu disse, não, moça, esse é o primeiro exame que a gente tá fazendo do meu filho. Ah, mas ele pode nascer amanhã. Eu falei, não, que isso, moça. E aí foi muito engraçado, esse exame foi dia 28 de janeiro,
Meu filho nasceu dia 3 de fevereiro de 2004. Caramba. Então, quer dizer, a Laura tinha 1 ano e 2 meses quando ele nasceu. Então, E depois veio a Pinar, que foi uma emoção muito grande, que é a outra mãe. Ela queria ter um parto humanizado e eu participei do parto pela primeira vez desses 3 filhos. Cortei um cordão umbilical da Pinar. E foi a coisa mais emocionante. Eu pensei que eu ia desmaiar, eu pensei que aquele pai, né? você E não quando vai. visse a cabeça da criança, mas não, eu fui lá, cortei. E foi a coisa mais linda do mundo. Babu, olha, eu de fato, assim, que trajetória, que exemplo, né? Eu acho que você aqui, você que só mostrou e só tangibilizou aquilo tudo que o Brasil, sem dúvida nenhuma, te aplaudiu. Que carisma, né? E que trajetória. Eu acho que o mais importante é mostrar para as pessoas que tudo é possível e que todo mundo pode chegar lá. É claro que, obviamente, você dizer isso assim, não é todo mundo pode chegar lá, né? Mas que se você entender cada vez mais que estudo, educação, trabalho duro, Perseverança. paciência, Sim. e você vê, né? Eu tenho certeza que Uma pitadinha de sorte. uma pitadinha de sorte, né? Mas sem dúvida nenhuma, quando você falou do afeto da sua família, da importância disso tudo, né? Para o ser humano que você é hoje e para o ser humano que o Brasil todo conheceu. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter te conhecido, privilegiada de sentir a tua energia aqui pessoalmente. Que luz, assim, que luz eterna, que luz brilhante. Obrigada, Babu. Obrigado a vocês. É sempre bom. Eu adoro conversar, eu adoro colocar para fora, assim. E é simples, né, cara? É um aprendizado. A minha mãe sempre me fez prometer para ela que eu ia ser um cara da paz, que eu ia ser um cara da palavra, que eu ia ser um cara legal. Eu lembro que ela falava, essa é a palavra dela. Eu quero que você seja um cara legal. Eu acho que sentimento, né? Empatia, eu acho que afetividade é o que vai salvar o mundo, né? Isso. Aí a gente está precisando tanto, gente. Seja mais amoroso, seja mais empático com as pessoas. E a gente só precisa disso para ser feliz, sabe? A gente ter mais amor no coração. É isso, sem dúvida. Senão esse mundo vai explodir e vai embora todo mundo. É isso aí. Então, muito obrigada. Agora eu vou te dar um presente, meu livro. Tá aí, ó. Ó, Desistir na Opção. Ah, não é mesmo? Ele, na verdade, ele é um livro de negócio, mas ele é um livro de vida, viu? Ah, que bom. Então, eu espero que você goste, tá? Vai estar lá na estante, com certeza. Obrigada, Babu. Obrigado a você, Camila. Pessoal, ó, então você que tá aí, tá? Não esquece, botar notificação, curtir, compartilhar. Aliás, deixe seu comentário aqui, manda mais perguntas, segue o Babu nas redes sociais, tá? Não se esqueça disso. E é isso, ó.